Registrou seu livro na Biblioteca Nacional, garantiu os direitos autorais dele, agora é hora de você começar a pensar na diagramação da sua obra. Para quem não sabe, a diagramação é o processo que vai deixar o miolo do seu livro todo bonitinho e pronto para encantar os leitores por onde ele for. Você pode fazer o faça você mesmo, que é você procurar na internet tutoriais para aprender a diagramar seu próprio livro. É eficaz? Sim, eu sou muito do faça você mesmo. E eu comecei diagramando livros sem saber muito bem o que eu tava fazendo. Foi uma coisa assim, vou ver se eu sei fazer isso. E aí eu comecei a aprender, comecei a estudar, comecei a ver tutoriais no YouTube, comecei a baixar apostilas de cursos ensinando a fazer diagramação. E aí eu comecei a aprender e a partir daí eu não parei mais. Eu me encantei por diagramar livros e atualmente eu diagramo os meus livros e também diagramo os livros de outros escritores, o que é uma honra muito grande, porque eles confiam seu trabalho a mim e eu tento dar o meu melhor para chegar no que o escritor quer. Então assim, o escritor vem e fala que quer uma diagramação mais econômica para que o livro não fique tão extenso e que ele consiga economizar. Então a gente tenta fazer uma diagramação mais sequinha, mas colocar uns detalhes também que tragam essa coisa única que toda obra precisa ter. Então eu acho que sempre varia de acordo com o que você quer e o que você precisa. Mas se você não quiser seguir por esse caminho de faça você mesmo, você pode contratar alguém que faça a diagramação do seu livro. Existe uma tabela que você pode pesquisar na internet para a maioria dos serviços prestados atualmente sobre o valor que deve ser cobrado para cada serviço. Tendo uma ideia do valor que deve ser cobrado por esse serviço, você evita que as pessoas te enganem, te passem a perna e que você acabe pagando muito mais caro por um serviço que não tem esse valor. E você também pode pesquisar com outros profissionais, você pode pedir para aquele seu amigo, de repente, que vai fazer um preço camarada. Enfim, as opções são muitas e o importante é que você encontre alguém que seja capaz de executar aquilo que for melhor para o seu livro. Após a diagramação, chega a hora de você começar a pensar no ISBN e no código de barras. O ISBN e o código de barras, eu não sei se vocês vão conseguir ver, aqui atrás do meu livro tem um código de barras e um número ISBN. Aqui no Brasil, o ISBN é ministrado, será que eu falo assim? É gerenciado pela Biblioteca Nacional e você, como escritor, pode providenciar o seu ISBN e o seu código de barras sem uma editora. Você precisa fazer um cadastro, mas o processo é bem simples, é bem tranquilo e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para quem quiser, enfim, fazer o seu ISBN ou para quem tiver alguma dúvida. Se você não tiver a intenção de colocar o seu livro à venda em livrarias, se você só quiser fazer uma tiragem impressa do seu livro para vender para os amigos ou para o seu grupo de leitores que é um pouco menor, ou se você quiser fazer uma tiragem para tentar entender como que é essa coisa da venda na internet, nas feiras, você pode não fazer o ISBN e o código de barras. O 12x12, por exemplo, é um livrinho que ele tem cadastro da Amazon, ele tem aquele número assim, e ele não ia ter uma versão impressa, mas a gente teve muito pedido, um monte de gente queria ter o livrinho assim de papel, porque não se adapta a leitor digital, ou enfim, uma série de outros motivos. E aí a gente acabou optando por fazer uma versão impressa, mas como a gente não teve a pretensão de colocá-lo nas livrarias, a gente não fez ISBN, a gente não fez código de barras. Então, ele está registrado na Biblioteca Nacional, mas ele não tem o cadastro de livro, ele não tem esse número de ISBN e por isso ele não poderia ser vendido em uma livraria. O ISBN ele é muito importante no sentido de catalogar
os livros que são publicados no Brasil. Então, pra gente saber todos os livros que existem aqui no país, a gente precisa desse registro, a gente precisa desse controle. Mas, como eu disse, isso vai variar muito daquilo que você quer, daquilo que você precisa nesse momento. O Com Outros Olhos, como é um livro que eu vendo muito, atualmente é o meu livro que mais vende, e é o livro que tem um preço mais acessível, que eu consigo colocar na livraria. Então eu optei por fazer o ISBN, eu optei por fazer o código de barras, porque assim eu poderia vendê-lo e consigná-lo em qualquer lugar. O 6º passo desse processo é a confecção da capa. É muito importante que o escritor se preocupe, principalmente o escritor independente, né? É muito importante que ele se preocupe não só com o conteúdo da sua obra, mas com o formato estético do seu livrinho, que vai começar pela capa, passando pela diagramação e também passando pelo tipo de papel que você vai usar para imprimir e todos os detalhes que vão configurar essa parte estética do seu livro. É claro que a gente, escritor, a gente tem um valor muito sentimental. Cada livro é como se fosse, sei lá, um filho nosso. Ele sente que ele gerou aquele filho durante meses, às vezes durante anos. Então é natural que tenha um laço muito forte. Mas é importante também que o escritor perceba que aquele livro também deve ser visto como um produto a ser vendido. E como vender um produto se a embalagem não é atrativa? Como vender um produto se a embalagem não induz o potencial comprador a se aproximar e a querer saber mais sobre aquele produto? Então é muito simples. Se você tem uma capa que é atrativa, que passa a mensagem do seu livro, que está de acordo com aquilo que você idealizou para sua história e está de acordo com o seu público, então vai ser muito mais fácil aquele possível ou aquele potencial leitor se aproximar do seu livro e dar uma chance para ele. Muitas vezes o leitor, ele nem está ao trabalho de ler uma sinopse quando a capa não chama a sua atenção. Então, se você tiver uma capa atrativa, que dialogue com o seu público, então você tem mais chance de que o seu livro tenha uma oportunidade de ser lido pelo seu potencial leitor. Então, com a capa bonita, se você tiver uma sinopse, isso é muito importante também, fazer uma boa sinopse. Se você tiver uma boa sinopse aliada a uma boa capa, então o leitor vai ter aquele desejo, vai despertar o desejo de conhecer a sua obra. Muitas pessoas me perguntam quais programas eu uso para fazer as minhas capas e de outros autores. E eu uso 2 versões do Photoshop, uma que é mais antiga e que está em português e que é a versão que eu mais gosto, para ser sincera. Mas eu também tenho uma versão nova, que é uma versão que se chama CS6. E alguns recursos que eu não consigo fazer em uma versão, eu faço em outra versão. Então depende muito. Muitas pessoas também gostam de usar o CorelDRAW, principalmente para texto, porque o Photoshop ele é mais para manipulação de imagens. Mas eu já tive muitas experiências com o CorelDRAW e eu não consegui me adequar, então eu acabei desistindo do CorelDRAW. E além dos programas que eu uso, eu compro imagens licenciadas em bancos de imagem, e atualmente eu tenho usado o CanStock Photo, sei lá como é que fala. E eu tenho gostado bastante. Eu usava o Dollar Photo Club, que era bem barato, era bem econômico, mas ele acabou. E aí agora eu uso o CanStock, e você pode ver aí do lado que na foto você tem todas as informações necessárias sobre comercialização, licenciamento, preço, pacote de fotos, enfim, tem tudo ali explicadinho para vocês. E aí a gente entra num tópico que pode ser muito complicado, mas que também pode ser descomplicado se você se permitir. É claro que todo esse processo exige muita pesquisa, não é assim, tudo que eu tô falando não é o bastante, sempre vai ter muito mais para você entender e desvendar. Esse vídeo é mais para dar um auxílio rápido e para tentar explicar como eu fiz os meus livros independentes, mas você sempre vai ter que fazer mais pesquisas e fazer o que for possível e o que for necessário para que o processo do seu livro seja vantajoso para você, para o leitor e para todos os envolvidos. Entramos então no processo de escolher uma gráfica que vai imprimir o seu livro.